Boa noite, queridos. Tudo bem? Estava lembrando um pouquinho a Cláudia falando de gratidão e eu não sei se você conseguiu perceber o dia de hoje. A gente saiu cedinho hoje e de manhãzinha estava bem fresco. Aí você olhava para o céu, aquele céu azul, dia perfeito. À tarde esquentou um pouquinho, só um pouquinho. Aí logo em seguida já veio uma chuvinha que deu uma refrescada. Abafou um pouquinho, mas está agradável. Coisas pequenas assim que às vezes a gente na nossa correria, no nosso dia a dia, a gente não percebe. E às vezes o Senhor Ele nos chama para ter olhar esses detalhes assim, sabe? E quando a gente fala de gratidão é interessante assim a gente ser grato em todas as coisas, né? Queria compartilhar uma palavra com vocês, algo que está no meu coração. Vamos abrir em 2 Reis 13. A gente tem vivido dias, não vou dizer estranho, mas dias diferentes. Porque talvez agora um pouquinho diferente ainda por causa da Copa, então muitas coisas elas são só festas, mas às vezes a gente fica preocupado com situações e a gente esquece que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. E uma coisa que estava queimando no meu coração a palavra assim que está queimando no meu coração não desista, principalmente dos seus sonhos. E a palavra ela vai estar meio em duas partes assim, porque Deus ele foi falando e está sendo construída na verdade. E assim que a gente tem a disponibilidade de escutar aquilo que o Senhor está falando, Ele vai ministrando as nossas vidas. Hoje foi um dia bem precioso que eu pude estar tendo um tempo maior assim, intenso assim de oração, de estar na presença. Então foi bem precioso esse dia, está sendo precioso, né? Mas uma das palavras que eu quero compartilhar está lá em 2 Reis 13. Vamos ler ali a partir do 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade, que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: reteça o arco. E ele o fez. Assim, então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. E ele as tomou. Eu vou continuar daqui a pouquinho. Interessante que, se a gente pega o contexto em que essa história ela estava sendo
estava acontecendo, aqui vem uma sucessão de reis que fizeram aquilo que não era bom aos olhos do Senhor. E uma das acho que dos pecados mais recorrentes que a gente vê na sucessão desses reis são as idolatrias. O povo ele estava sofrendo porque o que vinha do reinado estava desagradando ao coração de Deus. E nesse momento o reino ele estava dividido, era o norte e o sul, só que os povos ao redor, quando viram que isso estava acontecendo, o que eles começaram a ver? Perceber que o povo estava enfraquecido. O povo estava enfraquecido. E foi a hora que o inimigo ele começou a perceber, puxa, temos uma chance. Essa é a nossa chance de vencer. E ali o rei Joás, ele chega para Eliseu e puxa, eu preciso de uma palavra de bênção. Eu preciso que você me abençoe. E Eliseu, se a gente pega toda a história, a gente vê que os reis eles participavam naquela época, eles participavam das batalhas. Então, eles tinham algumas habilidades com as armas. Em específico, esse rei, eu fui buscar um pouquinho a história, a habilidade dele, ele era especialista em arco e flecha. Era a especialidade dele. E foi interessante que, se você olha no versículo 16, Eliseu diz: reteça o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Puxa, um profeta foi lá e pegou na mão do rei para poder atirar a flecha. E aquele rei, puxa, era a especialidade dele, era o que ele sabia fazer. Era o que ele talvez tinha de melhor. E um profeta que talvez nunca tenha pego numa arma, estava ensinando ele a atirar, a lançar aquela flecha. E quando a gente olha aqui, a gente percebe que a direção de Eliseu não era uma direção de abençoar, mas ele estava dando uma direção para aquele rei, no que ele deveria de fazer. Quando a gente continua a ler ali no 18, Eliseu fala: toma as flechas. E ele a tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até o consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Interessante que o profeta ele tinha estendido uma palavra para aquele rei, de que ele ia vencer aqueles inimigos. A vitória já era deles. Mas ali a palavra não diz se existia alguma. A palavra ali. Está saindo só para mim? A palavra ali não diz ao certo quantas vezes era para ele fazer. Mas a gente consegue perceber que ele tinha uma palavra, de que aquela flecha era a flecha da vitória. Ele tinha uma palavra de que ele ia vencer, de que ele ia conquistar, de que ele ia conseguir ferir os sírios. Como eu falei, ali o profeta não deixou claro quantas vezes ele tinha que ferir, mas a gente percebe que, às vezes, a gente se encontra como esse rei. A gente tem uma palavra, a gente tem uma promessa, a gente tem um sonho, mas às vezes a gente fica negociando. Às vezes com a gente mesmo. Acho que 3 está bom, né? Acho que não precisa mais que isso.
E o que o profeta estava falando, falou, não, vai até o fim. Porque você não foi até o fim, você não vai ter a recompensa por completo. E é interessante que isso, a Cláudia quase adiantou uma parte do que eu ia testemunhar. Que a gente estava correndo hoje e eu tinha definido uma meta assim. A gente está participando, ela falou de um desafio e tal, e cada quilômetro é um ponto e assim e tal. Eu falei, puxa, acho que eu vou fazer 21. 21 tá bom. E daí foi. Pensei, eu não vou ir até lá em cima, vou voltar, vou fazer um percurso mais reto, mais tranquilo. Aí comecei a fazer, fiz o primeiro 8, voltei, fiz mais um 8. Aí quando estava voltando, quando estava indo no segundo 8, eu pensei, acho que eu não preciso descer até lá embaixo. Porque se eu descer até lá embaixo, daí eu vou ficar um pouco mais cansado, eu vou voltar, porque daí vai dar na outra volta eu faço menos. E daí fecha certinho 21. E daí nisso, a palavra veio direto ao meu coração. Falou, ué, você vai desistir agora? Você vai desistir agora? Eu falei, não, Deus, é que o sol, estou cansado, já está começando a doer as pernas, e no meu cálculo já acho que vai fechar, vai estar bom já. E daí o Senhor falou, e a palavra? Eu falei, e a palavra? Eu falei, então, o que aconteceu com aquele rei? Eu falei, puxa, qual que é o teu objetivo? Eu falei, o meu objetivo é o 21. Ele falou, não, qual que é o teu sonho? Eu falei, entendi. O meu sonho um dia é talvez fazer 42, fazer uma maratona. Para isso, lógico, precisa de muito preparo, muito treino. Eu falei, e você vai desistir agora? Assim? Eu falei, puxa Deus, então vamos, né? Aí eu terminei de chegar no 8, voltei, aí faltava só uma parte disso, né? Eu falei, puxa, acho que eu não vou fazer um quebrado, vou fazer mais 8, vou fazer até o 8, e daí dá 24. Aí eu chegando lá embaixo, perto da van, eu falei, puxa, se eu cheguei até aqui, eu posso mais. Eu posso ir além daquilo que eu estava preparado. Aí eu peguei e subi, fui até lá em cima na passarela, esqueci o nome daquele posto lá. Mercedes. Eu fui até lá em cima, daí lá eu parei, fiquei um tempo, daí que eu parei para olhar o dia, para olhar o sol, para olhar como é que estava as coisas. Daí lá de cima você anda um pouquinho mais, você olha, você vê quase parte da entrada ali de Paranavaí. Eu falei, puxa Deus, obrigado que há um tempo atrás a gente chegou aqui com um sonho e a gente parou perto da entrada ali e olhava e falei, Deus, se essa é a cidade que o Senhor tem preparado para nós, é essa cidade que eu quero entrar. E daí Deus começou a lembrar dos sonhos. E, puxa, às vezes a gente tem uma palavra, está determinado em fazer algo, mas quando você dá aquele passo a mais, a gente pode desfrutar e vislumbrar daquilo que Deus está guardando e está reservando. E Ele tinha isso guardado lá em cima. Na hora que eu cheguei lá em cima, Ele lembrou e trouxe à memória essas coisas. Eu falei, puxa Deus, obrigado. E por isso até a palavra gratidão, assim, ela hoje também permeou o nosso dia. De ser grato, puxa, Deus Ele tinha preparado as coisas, e uma das palavras que, quando a gente chegou para cá, e eu quero compartilhar com vocês também, é 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado
para aqueles que o amam. E essa palavra é uma das palavras que norteiam a nossa caminhada. É o tipo de palavra que quando a gente olha, Deus fala, aqui é um marco. Aqui foi um lugar onde Deus falou e aqui onde Deus nos proporcionou um novo tempo. E quando eu estava lá em cima, ele trouxe essa lembrança. Puxa, vocês chegaram aqui com um sonho. E os sonhos, lógico, a gente imagina, a gente planeja algo. E Deus ele vai direcionando. E assim foi com as nossas vidas. Ele foi nos direcionando, ele foi nos levando a experimentar coisas novas e diferentes, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus, ou quando a gente idealiza essas palavras, às vezes quando a gente fala, às vezes parece até ser uma demagogia, ou puxa, estão falando só porque é bonito falar, ou porque às vezes as pessoas olham, puxa, mas para mim isso é utopia, isso nunca vai acontecer. Às vezes talvez não aconteça da forma que a gente está ali planejando, porque o homem ele faz os planos, mas Deus Deus é quem vai direcionar todas as coisas. Amém? Quem já fazer uma pergunta? O que você sonhou quando você... Qual era o teu sonho quando você era criança? O que você sonhava em ser? Rafa? Médico? Tá quase. Tá no caminho. Catuí? Jogador? Paulo? Pai? Glória a Deus. Tá no caminho. Tem mais. É interessante, eu sonhava em ser veterinário. Oi? Porque eu gostava de animais. Aí depois eu queria ser professor de educação física. Aí Deus foi conduzindo, daí eu me converti e falei, puxa, acho que eu quero ser pastor. E estou no caminho. A gente está no caminho. A gente está aprendendo. E é interessante, assim, a gente manter os nossos sonhos vivos. Manter os nossos sonhos como balizas. Puxa, às vezes, eu conversando com um jovem umas semanas atrás, e tinha acabado de terminar faz algumas semanas. Tinha acabado de terminar na minha época, segundo grau, né? Agora é ensino médio, né? Terminou o ensino médio, falei, puxa, o que você vai fazer de vestibular? Para que você tá sonhando? Eu falei, pô, não sei ainda. Vamos ver o que vai ser. Eu falei, puxa, mas você não sonha, não tem algo no coração, algo que você queira fazer? Ah, não sei, vamos ver aí. Eu falei, legal. Então, ora, né? Não falei isso, mas conversando assim, você começa a perceber que alguns jovens não têm no coração ao certo o que é ser. Porque, pelo menos na minha época, eu tinha esse sonho. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu quero ser como meu pai. Quero ter a profissão do meu pai. Alguns herdam a profissão do pai, a empresa, o negócio. E uma das coisas que a gente, talvez algumas pessoas, elas olhando para esse tempo, talvez algumas pessoas, esse tipo de sonho, ou sonhar com alguma coisa, é difícil. Eu não estou falando do cenário que a gente vive, mas como vida.
como objetivo. As pessoas, às vezes, elas só estão vivendo, só vivendo dia após dia. E a nossa atitude, a nossa postura, ela começa a se despertar. Pelo menos eu comecei a entender a partir do momento que comecei a buscar em Deus. Às vezes parece até um pouquinho repetitivo nisso, mas isso é uma das coisas que quando a gente começa a entender a nossa caminhada cristã, a gente começa a caminhar que a gente não está caminhando por caminhar, não está vivendo por viver. Não é uma vida na média, uma vida medíocre. Não, a gente temos um alvo. E é Jesus, é estar com Ele na plenitude. Não é só essa faixa de tempo de 100 anos que a gente vai estar aqui, amém? Deus, Ele tem sonhos reservados no seu coração para esse tempo que a gente vive. E que tempo é esse? Se a gente começa a observar os sinais, é um tempo de despertamento da igreja, um tempo de avivamento, o tempo que a igreja, eu e você, da gente se levantar para preparar a terra para a volta do noivo. E essa é a mensagem de Cristo. É por isso que Ele veio e morreu. A mensagem dele foi clara. A gente conversando um pouquinho no nosso grupo, Jesus, ele tinha um objetivo claro de vida. Era reconciliar o homem com Deus, trazer reconciliação. E em nenhum momento ele titubeou. Às vezes a morte veio tragar ele, mas ele tinha aquilo claro: Deus, eu tenho um alvo, e o meu alvo é a cruz. Amém? Mas em meio a tudo isso, na medida que a gente caminha, que a gente vai tendo os nossos sonhos, as nossas dificuldades, que eu falei, às vezes a nossa vida ela toma rumos e proporções diferentes. E aqueles sonhos eles vão ficando adormecidos, vão ficando para trás. E se a gente não percebe, o tempo passa e as promessas elas vão ficando às margens do caminho. Mas na medida que eu vou caminhando com Jesus, que nem aconteceu hoje, eu estava lá em cima e o Espírito Santo me lembrou. Eu falei, puxa, vocês chegaram aqui com um sonho. Esse é o sonho que eu tenho para você. Não desista. Não desista. Não é aquilo que vem externo que vai abalar a vida de vocês. Pelo contrário. É aquilo que está dentro de vocês que vai manifestar para o externo. Que vai manifestar aonde eu estou. Amém? Como a gente vê lá em João 10:10, nós temos um adversário. E ele é o nosso inimigo. Não é uma luta do bem contra o mal. Às vezes a gente fica nessa, puxa, é o bem contra o mal, é Deus contra o diabo. Não. Deus, ele está acima dessas coisas. O diabo é o nosso adversário, é o nosso inimigo. E às vezes ele não vai se apresentar como a gente vê, aquela figura que a gente imagina, de todo de vermelho, com chifre. Não, porque senão a gente já ia identificar logo de primeira que era ele, agindo nas situações. Mas ele é, como a gente fala, ele tem as artimanhas. Então ele vai trabalhando as circunstâncias,
vai desagradando nisso, vai desagradando naquilo, coloca situações para que a gente vá desanimando, vai nos frustrando. Às vezes ele usa as pessoas que estão ao nosso redor, e às vezes não é nem como a palavra nos diz, não é uma luta contra carne e sangue. Só que a gente a nossa frustração é tamanha, a nossa decepção, a nossa amargura, a nossa raiva é tamanha que a gente começa a olhar e puxa, a pessoa olhou torto para mim, tem alguma coisa aí. A gente estava agora esses tempos, falei, Deus, o que tem acontecido? Por que as situações elas se manifestam dessa forma? E assim, uma coisa que ficou muito clara, na medida que Ele está aqui, como eu falei, Ele manifesta. Então a minha atitude, a minha postura, ela vai falar mais daquilo que sai da minha boca. Ela vai falar mais do que aquilo que eu prego. Amém? Certo momento, Jesus ele passou por esse momento de desencorajamento de uma pessoa que estava perto dele, de um dos discípulos. Eu falei, ele veio ao mundo com uma missão. Ele tinha o grande sonho que era reconciliar o ser humano com o Pai. Ele veio para morrer na cruz em nosso lugar e ressuscitar. E ele sabia que indo para Jerusalém, ele ia ser crucificado. Ele ia passar por todo aquele processo de dor. Mas mesmo assim, ele foi fiel até o fim. E o fim foi morte, e morte de cruz. E Pedro, prevendo isso, antevendo isso, chamou ele de lado, lá em Marcos 8, 31, 33, não vou ler. Pedro ele chama Jesus de lado para tentar convencer Jesus a não ir para lá. E a resposta de Jesus foi para ele foi: arreda-te, Satanás. Não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Quando entendemos que é o diabo que usa as situações para nos ferir e matar os nossos sonhos, fica mais fácil de a gente perdoar as pessoas. Às vezes não as situações que estão sendo manifestas ali ao nosso redor, não são as pessoas que querem o nosso mal. E quando a gente tem isso no coração, fica mais fácil a gente perdoar. Porém, antes de qualquer coisa, Jesus que ele foi crucificado e ele morreu para suas próprias vontades. Às vezes a gente precisa colocar esse filtro dos nossos sonhos, dos nossos propósitos nesse filtro, da gente morrer para Ele, para que deixar que Jesus, para que o Senhor ele tome conta. Precisa passar por esse filtro. Passando por isso, a gente começa a entender que é os sonhos dele para as nossas vidas. Amém? Como eu falei, Jesus ele tinha o objetivo. E o objetivo, ele foi até o fim. Ele cumpriu com o chamado. Diferente do rei, que no momento ali, com a sua aljava cheia de flechas, ele só foi e feriu 3 vezes. Achando que era suficiente, sendo que a aljava dele estava cheia. Vamos abrir Salmos 127.
Salmo 127, a partir do 3. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Imagina, a gente falando de flecha, imagina aqui, trazendo um paralelo com isso, a aljava daquele rei estava cheia, e ele foi lá e feriu a terra com 3 flechas. 3 vezes ele feriu a terra. Agora, para a gente entender um pouquinho mais, imagina ali o Richarlison, fez 2 gols na quinta-feira. Ele chega ali na frente do gol, só ele e o goleiro, pronto para chutar. Ele lembra, puxa, eu já fiz 2, acho que eu vou deixar um para o próximo jogo. Ele vai ter a oportunidade no próximo jogo de fazer? A gente não sabe, talvez não. Ele tinha a chance de fazer, assim, hipotética, né? Mas preferiu guardar para o próximo jogo. E aqui a palavra diz: feliz é o homem cuja aljava está cheia, porque não vai ser humilhado quando enfrentar os seus inimigos. Deus, Ele nos proporciona, Ele nos dá as flechas. E às vezes a gente vai segurando elas, porque, puxa, é o meu sonho. É aquilo que eu conquistei, eu guardei com tanta... Eu fui lá, fiz aquela flecha, eu apontei ela, eu passei um verniz, coloquei a peninha, mas ela é minha. Uma flecha na aljava é uma flecha inútil, porque aquela flecha ela foi feita para ser lançada. Esse é o que Deus tem colocado nas nossas mãos. Essas são as flechas. Hoje a representação, como a palavra nos fala, são os filhos. Por isso, quando sempre eu oro pelas crianças, eu não oro para que elas sejam abençoadas, mas para que os pais tenham o discernimento de como lançá-las. Dos pais realmente ter esse entendimento. Puxa, eu tenho a minha aljava, eu tenho tudo aquilo que o Senhor me deu de melhor, e eu vou lançar, mas eu vou lançar da melhor forma possível. Se eu tenho mais, eu vou lançá-los cada vez mais. Amém? Assim é o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Queria chamar o pessoal do louvor. Para encerrar, queria deixar 2 passos. Duas dicas, como você queira anotar. O primeiro é conceber. Assim como uma criança, como ela é concebida no ventre, assim é os nossos sonhos. Ou o nosso propósito. Eles são concebidos no nosso coração. Eles são colocados no nosso coração por Deus. E o conceber é ouvir a promessa do Senhor, crer nela e tomar posse. E é isso que eu quero que você faça isso hoje. Que você tome posse desse sonho, dessa promessa. Deus, Ele quer nos usar como instrumentos do propósito dEle, para que a gente seja concebido, gerados, e a gente tenha vida na terra. E é como uma chama. Quando ele acende,
ela incendeia a tudo. Mas se eu tomo ela como uma brasa, ela vai aos poucos, ela vai apagando, até o ponto daquele sonho morrer. O segundo passo é a gestação. Assim como a Cat tem um bebê ali sendo gerado, é todo um processo. Começa a sentir o chutinho, aí vai nas ecografias, aí começa a ver o rostinho, o pezinho, se é menino, se é menina, se tem o nariz do Rafa, se não tem, se tem o olhinho puxado. Está ali, está sendo gerado, está no coração o nosso sonho. E assim como um bebê, a gente começa, puxa, será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Como é que vai ser? Não, assado não. Como que vai acontecer? Como que vai proceder? Se vai ser hoje, se vai ser amanhã? Quando que o sonho ele vai acontecer? Mas quando eu coloco nas mãos de Deus, é Ele quem conduz. Quando Josué ele assume a liderança do povo, e o povo naquela situação tinham ficado 40 anos ali rodando, eles tinham uma promessa e eles sonharam 40 anos. Imagina você, sabendo que você tem uma terra prometida, tem uma promessa, tem um propósito, tem um sonho, e você fica 40 anos. Puxa, quando que eu vou entrar naquele rio, naquele lago? Quando que eu vou poder comer uma fruta daquele lugar? Quando que eu vou poder entrar, sentir a grama? E de certo modo o povo estava desanimado, porque tinham se passado 40 anos. E quando Josué assume, a primeira palavra que Deus fala para ele é: seja forte e corajoso. O Senhor prometeu que estaria com ele em todo o tempo. Todavia, Ele mandou que ele se esforçasse, porque o projeto era grande. E Deus deixou claro para Josué que ele ia precisar fazer a parte dele. E essa é a nossa parte. Como os que geram sonhos, a gente precisa arregaçar as mangas para trabalhar. Como o pessoal do evangelismo tem feito, as vidas estão aí. A gente precisa anunciar. A gente precisa levar a palavra. Josué 1,6 fala: esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Deus ele prometeu. E eu tenho em cima das palavras que Deus tem dado a nós, a gente tem aprendido a esperar em Deus e a perguntar para Ele: Deus, qual que é o próximo passo? O que eu tenho para fazer? O que nós temos para fazer? E o chamado dessa noite é esse. Deus ele colocou, assim como Ele fez com Ana, onde Ele prometeu e Ele entregou um filho a ela, assim é conosco. Queria que você se colocasse de pé.
pela fé, pelos olhos da fé, Ana, ela buscou em Deus. Ela se humilhou, ela foi humilhada. E Deus concedeu aquele filho. E ela não segurou aquela flecha. Ela não rendeu, não trouxe para si aquele filho. Puxa, foi o filho que o Senhor me deu. Não, é pelo contrário, ela lançou aquele filho. E Samuel foi e abençoou as nações. Deus, Ele está te dando um sonho. Ele te colocou, Ele tem colocado um desejo no coração. Mas não é para você. Teu sonho, ele faz parte de um propósito, de um projeto. E esse projeto é alcançar outras pessoas. Se é um sonho que é só meu, ele é egoísta. Mas se é um sonho que vai tocar as nações, vai tocar outras pessoas, pode ter certeza que é um sonho que o Senhor está te colocando. Que nem eu falei, eu não sei quais foram os motivos que talvez alguns de nós deixou alguns sonhos adormecer, ou que eles ficaram pelo acostamento da nossa caminhada. Mas eu queria que, enquanto o pessoal vai ministrar, que você traga isso à tona. Que você traga isso para fora de novo. Ou se você não tem para que você comece a colocar isso no seu coração, para que ele comece a ser gerado. Amém? Comece a buscar